Vamos retomar o que nós vimos para falar hoje, que é continuar falando sobre a água. Qual é a importância dos compostos anfipáticos? Primeiro, o que são compostos anfipáticos? São aqueles compostos que possuem uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. E qual é a importância deles? Bom, eu vou representar aqui para vocês fosfolipídios, os fosfolipídios que possuem a cabecinha polar e as perninhas apolares. Ok? Fosfolipídios. E qual é a grande sacada de quem criou isso daqui? Qual que é o grande barato? Imaginemos que isso aqui é água, tá bom? Imagine que nós estamos dentro da água, dentro de uma bacia, dentro de uma caneca de água. Uma vez que esses sujeitos possuem regiões polares e apolares, naturalmente, ou quimicamente, não há necessidade nenhuma de ser algo com vida, não é biológico, isso é um processo físico, físico-químico. A interação entre esses compostos não necessita necessariamente de células ou de vida. E o que é que acontece quando eu jogo esses caras na água? Eles criaram um ambiente interno e separaram esse ambiente do ambiente externo. Olha que bacana. E isso é possível? Claro que é possível, porque o que é que a gente tem aqui dentro do amarelinho? Água. E o que é que a gente tem aqui fora? Água. Mas o meio está separado. A água do lado de fora não passa facilmente para dentro. Por quê? Porque entre essas cabecinhas polares existem as caudinhas apolares. Compreendem? Ou seja, os compostos anfipáticos, eles permitem a criação, a formação de micelas ou mesmo de compartimentos de células. A água, boa parte do nosso corpo é água, ela é polar, tem as pontes de hidrogênio, existe a temperatura ambiente nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. É um bom solvente, não é? A gente não vai mais dizer que é um solvente universal, vocês sabem que não é um solvente universal, senão isso aqui não existiria, mas é um bom solvente. A água dissolve aquilo que gosta dela, né? É aquela ideia do semelhante dissolve semelhante. A água vai dissolver o que for polar ou o que interagir por meio de pontes de hidrogênio, ok? Conteúdo de água, claro que ele varia de organismo para organismo, de célula para célula, de indivíduo para indivíduo. E essa é uma variação que existe. Outras propriedades, como a tensão e a coesão, são propriedades das moléculas de água que explicam, por exemplo, como os insetos conseguem caminhar sobre a água. Eu não sei se vocês já viram isso, mas alguns pequenos, inclusive alguns pequenos lagartos conseguem caminhar sobre a água. E como isso é possível, caminhar sobre a água, claro, não sendo Jesus, a tensão superficial que é criada graças à coesão dessas moléculas permite com que exista a possibilidade desses pequenos animais caminharem sobre a água. Mas mais do que isso, eu queria falar para vocês agora sobre uma propriedade, rapidinho, que é chamada calor específico. E o que é que significa o calor específico? O calor específico é uma propriedade da matéria, toda matéria tem essa propriedade, que significa a quantidade de energia para fazer com que aquela matéria mude de temperatura. Okay? Isso é a definição de calor específico. Então, se a gente vier para cá, por exemplo, a água, o calor específico da água, que é um dos mais altos que tem, é uma caloria
por grama por grau Celsius. O calor específico do ferro é 0,11, é bem menor do que o da água. O que significa dizer isso? Significa que para a água mudar 1 grau de temperatura, eu preciso aplicar muito calor. Se eu comparar com o ferro, por exemplo. Por outro lado, para que diminua 1 grau a temperatura dessa água, é necessário retirar muito calor. Isso significa calor específico. Se vocês fizerem esse experimento de pegarem uma bacia de água e forem até a praia, pegarem uma bacia de água e uma chapa de ferro, e coloquem a chapa de ferro e uma bacia de água uma do lado da outra. Logo, foi umas 11 horas da manhã, imaginemos que tenha sol na praia. A hora que for mais ou menos 11 horas da manhã, vocês vão lá e vão colocar a mão na chapa de ferro e na água. E vocês vão perceber que a chapa de ferro vai estar mais quente do que a água. Você, nossa, mas a chapa esquentou mais rápido. Por quê? Porque ela tem um calor específico mais baixo. Ou seja, um pouquinho de energia, de caloria, já fez com que a temperatura subisse. A da água, não. Contudo, passou-se o dia todo de sol, vocês nadaram, tomaram sol, e depois que eram umas 9 horas da noite, você voltou e pôs a mão na chapa de novo e na água, que estava ali do lado. E aí você vai perceber que a água está mais quentinha do que a chapa. Compreendem isso? Por que que isso aconteceu? Porque da mesma forma que a água precisou de mais caloria, mais exposição ao sol para aumentar a temperatura, quando não tem a caloria, quando está de noite, quando esfria, a água demora mais para perder a sua temperatura, para baixar a sua temperatura. Isso é uma propriedade da água, da matéria, chama calor específico. Em outras palavras, resumindo, a água é um bom isolante. A água atua como um bom isolante. E hoje, pessoal, nós vamos ter que falar um pouquinho de matemática. Por isso que hoje nós vamos lançar mão, olha de quem aqui, ó, da nossa calculadora. Então vamos lá, pessoal. Antes de falar de matemática, eu queria dizer para vocês o seguinte. Toda e qualquer reação química, que eu vou representar aqui sendo assim, ó. Eu vou dizer A mais B reagindo com C mais D. Exemplo clássico. Se eu estou dizendo que A mais B se juntam, reagem para formar C mais D, eu chamo esses caras aqui de reagentes, porque eles são os que reagem. A bioquímica, a gente pode usar esse termo aqui, ó. Substratos. E aquilo que é produzido a partir desses reagentes, aquilo que é produzido, nós vamos chamar de, produtos. Esse é um exemplo claro de uma reação química. Reagentes que reagem e formam produtos. Ok? Porém, em teoria, teoricamente, toda e qualquer reação pode acontecer de trás para frente. Nesse exemplo, significa dizer que se A mais B formam C mais D, da esquerda para a direita, em teoria, C mais D podem ser considerados reagentes e formar A mais B. É claro que na vida real, pessoal, nem tudo isso acontece, embora teoricamente seja possível. Essas duas flechinhas, okay? Significa que a reação pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Agora prestem atenção. Toda reação química ou bioquímica, ela procura existir no que a gente chama de equilíbrio. Há de se manter
uma razão constante entre os reagentes e os produtos. E essa constante, que nós vamos começar, sempre que nós falarmos em constante, nós vamos usar a letrinha K, é uma constante que eu vou me referir ao equilíbrio, constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio, como é que eu calculo a constante de equilíbrio de qualquer reação química? Eu faço o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Quem são os produtos nesse nosso exemplo de A mais B? É C mais D. Então, eu vou pegar a concentração de C vezes a concentração de D, o produto, um vezes o outro dos produtos, e vou dividir pela concentração dos reagentes. De A não é tão difícil. Tenho certeza que quando eu falo em equilíbrio, vocês estão achando que significa ter a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro. Dizer que alguma coisa está em equilíbrio não quer dizer que tenho a mesma quantidade. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma reação que eu vou inventar aqui agora. Uma reação em que eu tenho, de um lado, duas bolinhas que podem ser convertidas em bolinhas brancas. Essa é a reação. Reagente, produto. Ok? Mas é claro, em teoria, isso pode acontecer. Para essa reação aqui, qual que seria a constante de equilíbrio? A concentração, a quantidade de bolinhas que são os produtos, 8, dividido por a quantidade de bolinhas, 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, essa reação química está em equilíbrio sempre que a razão produto reagente for igual a 4. Que não tenho 4 de um lado e 4 do outro. Eu tenho 8 de um lado e 2 do outro. Esse é o equilíbrio para essa reação. Agora vejam, um francês veio há alguns anos atrás e fez uma proposta. E ele disse assim, que em um sistema em equilíbrio, qualquer alteração nesse sistema fará com que o próprio sistema se ajuste para voltar ao equilíbrio. Isso é o que a gente chama de princípio de Le Chatelier. O que esse princípio fala? Fala que em um sistema em equilíbrio, qualquer alteração nos reagentes ou nos produtos fará com que essa reação procure restabelecer o equilíbrio. Isso é lindo. Vamos tentar entender. Se, por exemplo, eu vier e tirar uma bolinha daqui, eu vim e peguei. Eu tirei fora essa bolinha. Vocês concordam que se eu tirar essa bolinha, a constante de equilíbrio não será mais 4? Então eu vou mudar a constante de equilíbrio? Eu perturbei o equilíbrio? Olha o que o sistema vai tentar fazer. Porque a primeira pergunta é assim, quando eu digo que está em equilíbrio, vocês já entenderam que não é a mesma quantidade. Ponto. Mais uma outra pergunta. O que está no equilíbrio? O que é que está acontecendo com essas reações? Com as bolinhas azuis e bolinhas brancas? Isso aqui está na temperatura ambiente. Então, quando está em equilíbrio, significa dizer o seguinte.
essas bolinhas, elas reagem e viram uma bolinha branca. Só que na mesma velocidade, as bolinhas brancas reagem e formam uma bolinha azul. Por isso que a gente diz que está em equilíbrio, mas não quer dizer que está parado, ok? Então, as duas coisas. Primeiro, quando eu falo em constante de equilíbrio, não é a mesma quantidade, necessariamente, e não significa estarem parados. Significa que na mesma velocidade que isso vira isso, uma dessa volta a ser bolinha azul. Ok? Então, olha o que eu fiz. Eu vim e tirei uma bolinha branca. Eu vim e tirei uma bolinha branca. Segundo o princípio de Le Chatelier, tema por si só vai tentar repor uma bolinha branca? Como? Aumentando a velocidade que essas duas bolinhas reagem e aí formando uma bolinha branca de novo? Ou seja, se eu mexi na quantidade de produtos, se eu diminuir a quantidade de produtos, os reagentes reagem mais rápido e formam uma bolinha branca a mais. É claro que eu vou precisar conseguir essa bolinha azul de algum lugar para manter, né? Porque não dá para eu criar matéria do nada. Mas o sistema foi mantido constante. Olha que lindo. E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Se agora, ao invés de eu mexer nos produtos, eu mexer nos reagentes, que é aqui, e tirar uma bolinha azul, as reações da direita para a esquerda vão acontecer mais rápido na tentativa de formar duas bolinhas azuis. E é claro que eu vou precisar recuperar a bolinha branca de algum lugar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora nós vamos conversar sobre a água. E a água, queiramos ou não, gostemos ou não, dentre várias propriedades que ela tem uma que é muito importante. Ela tem uma que é a capacidade que a água tem de se autodissociar, de se autosseparar. Ou seja, a água tem uma capacidade de formar prótons H+, mais hidroxilas OH-. Isso é independente se eu estou falando dessa água aqui, é independente se é a água que está dentro da sua célula, é independente se é a água que está no mar, é uma propriedade da água. A capacidade de autodissociação. Água sendo convertida em prótons H+, e em hidroxilas OH-. Dissociação da água. Isso aqui não são íons. O H+ e o OH- não são íons. Então eu posso chamar esse processo de ionização, autoionização, se vocês quiserem. Significa que a água, a todo instante, ela está se autodissociando. Ah, mas então eu tô dizendo que o que eu estou vendo aqui não é água? Isso aqui não é água? Bom, não vou dizer isso para vocês, porque é claro que isso aqui é água. É claro que isso aqui é água. Mas aqui dentro tem H+ e OH-. Mas também tem H2O. As reações são todas reversíveis. E é claro que olhando para um copo, a gente consegue perceber que existe muito mais água do que H+ e OH-. Esse dissociar e ressociar está acontecendo toda hora. Toda hora. Se eu pudesse enxergar, eu veria um monte
trilhares de moléculas se dissociando e se associando de novo. Muitas moléculas de água estão formando H+ e OH-, mas muitos H+ e OH- estão voltando a ser água. Como é que eu calculo a constante de equilíbrio da água? Ora, olha qual que é a formulinha da constante de equilíbrio? Produtos pelos reagentes. Constante de equilíbrio da água. Quem são os produtos? H+ e OH-. Concentração de H+ vezes a concentração de OH-, dividido pelo reagente. Quem que é o reagente? Água. Pronto. Está aí a constante de equilíbrio da água. No nosso caso, nós vamos considerar com temperatura constante. Veja, a concentração de água a 25 graus Celsius é 55,5 mols por litro. A constante de equilíbrio, eu posso medi-lo em laboratório e eu vou notar que o valor dele é alguma coisa assim, ó, 1,8 vezes 10 a menos 16. Ok? Agora eu quero calcular qual é a concentração de H+. Onde? Aqui dentro. Eu quero calcular quantos prótons H+ tem na água pura a 25 graus Celsius. É isso que eu quero saber. Eu vou passar o H2O para cá, tá? Tá dividindo desse lado, passa para cá multiplicando. Vai ficar assim: concentração de água vezes concentração de líquido e é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Olha os valores aqui. 55, vou substituir 55,5 vezes 1,8 vezes 10 a menos 16 é igual a isso daqui. Vamos na calculadora? Então eu vou fazer, ó, 55,5 vezes, sempre que eu for fazer conta que envolve potência, eu coloco entre parênteses, tá? Vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 16. Fecho parênteses, ó. Eu não tive nenhum trabalho, a calculadora que vai fazer o cálculo. Quanto que dá isso? Ó, 9,99 elevado vezes 10 elevado a menos 15. H+ vezes OH- deu esse valor. Vamos arredondar para 10. Ó, 10 vezes 10 a menos 15. A vírgula está aqui, não está? Eu vou andar uma casa para a esquerda, vai ficar 1,0 vezes 10. O que acontece com o expoente quando eu ando para a esquerda? Ele aumenta ou ele diminui? Lembra do carro? Quando você vai ultrapassar um carro, você sempre vai pela esquerda. E para ultrapassar, você precisa aumentar a velocidade. Tá? Então, se eu fui para a esquerda, eu aumento, vai de menos 15 para menos 14. Pronto. Eu estou dizendo o seguinte, pessoal. A concentração de H+ vezes a concentração de OH- sempre, sempre, sempre vai dar 1,0 vezes 10 a menos 14. Por isso, eu vou estabelecer aqui, eu vou dizer que isso tudo é igual à constante de dissociação da water. Aí a gente tem que apelar para o inglês, né? Water. Por isso, o KW. O KW é a constante de dissociação da água.
Ora, mas eu não queria calcular o quanto de H+ tem aqui? A ideia inicial não é essa? Era. Mas olha que legal. Sempre que uma molécula de água dissociar, uma molécula de água, eu vou ter a proporção de um desse para um desse. Sempre essa proporção vai ser de 1 para 1. Porque, né, H2O se eu quebro ela no meio, eu sempre vou ter um H e obrigatoriamente eu tenho que ter um OH-, né? Porque não pode sumir. Se eu estou dizendo aqui que a concentração de H+, nesse caso, eu posso chamá-la de X, vou chamar de X. Eu posso considerar essa daqui X também? Porque elas são iguais? Pensando em uma molécula de água. Porque se eu descobrir quanto é um X, é fácil eu descobrir o outro. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer assim, ó. A constante de dissociação da água é igual... Eu vou chamar de X, tá? Eu vou chamar a concentração de H+ de X. X vezes X é X ao quadrado, que é igual o valor que a gente achou aqui, ó. 1,0 vezes 10 a menos 14 mols por litro. Ora, se x ao quadrado é igual a 10 a menos 14, como é que eu calculo o x? Lembro que eu tenho que tirar a raiz quadrada e vou lá para a minha calculator. Qual é a raiz quadrada de 1,0 vezes 10 elevado a menos 14? Olha quanto vai dar, quanto vai dar. Ou seja, x é igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. Quem que é o x? O x é o H+. Achei a concentração de H+ na água pura. É 1, vezes 10 a menos 7. E qual é a concentração de OH- nesse caso? A concentração de OH- nesse caso também vai ser 1 vezes 10 a menos 7. E para ter certeza de que isso é verdade, se eu estou dizendo que esse KW sempre, o que é o KW? É o produto do H+ pelo OH-. Se eu estou dizendo que sempre vai dar 1 vezes 10 a menos 14, ora, multipliquem aí depois na calculadora para treinar. Multipliquem depois. 1 vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 10 a menos 7. Se isso que eu estou falando não for mentira, o resultado tem que ser 1 vezes 10 a menos 14. Mas eu sei, esses números aqui, de 1 vezes 10 a menos 14, 3,4 vezes 10, esses números não são legais. Não dá. Não dá. Por isso, a gente vai lá na matemática, que é para nos ajudar, ao invés de nos ferrar a vida. A primeira questão é importante conhecer a concentração de H+ da célula, do sangue, do suco, da água? É importante? É importante. Por que é importante? Por uma questão, inicialmente, uma questão muito simples. H+ tem carga. Se tem carga, vocês conseguem entender que se tem carga, pode interagir com um monte de coisas que estão dentro das células? Ora, com tudo aquilo que tem carga. Por exemplo, pode interferir com o sódio, com o potássio, com o cloreto, pode interagir com proteínas. Então, essa é a primeira razão pela qual a gente precisa conhecer a concentração de H+. E aí, a gente vai lá para o pessoal da matemática e fala assim, gente, eu preciso trabalhar com um negócio, eu quero saber a concentração de H+, mas é tudo número muito pequeno. É tudo número muito pequeno. É na ordem de 10 a menos 14, 10 a menos 7. O pessoal da matemática vai dizer assim, calma, baby, sem euforia, eu vou te ajudar. Eu vou lançar mão de um negócio que chama-se logaritmo. Logaritmo.
Ai, meu Deus, logaritmo, eu não sei o que que é. Eu também, honestamente, não sei o que que é. Mas eu sei que na calculadora tem uma tecla escrito log. Pronto, já resolveu o meu problema. Para água pura, a gente chegou à conclusão que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7, tá bom? A concentração, mols por litro. Olha o que o pessoal da matemática faz. Quem fez isso foi um dinamarquês em 1909, chamado Sorensen. O cara disse que como eu calculo, como é que eu transformo esses números do capeta, esses números aqui do inferno, como é que eu transformo eles em números que eu consigo entender? Como é que eu transformo eles em números fáceis? É usando justamente essa fórmula. Como é que eu calculo o pH da água pura? Ora, qual é a fórmula do pH? pH é igual menos log de H+. Essa fórmula não podemos esquecer. E a matemática prática, pessoal? A matemática do Fábio, a matemática de quem é muito ruim com números, o que me interessa nessa equação não é isso daqui, porque isso aqui é um número, esse daqui é um resultado que é um número. Então, se é um número, quem vai se preocupar é a calculadora. O log é uma função matemática e que, inclusive, tem um botãozinho na calculadora. Portanto, eu não me preocupo. Ora, o que sobrou dessa equação? Qual que é a única coisa que me importa nessa equação? A única coisa que me interessa é o sinal de negativo. Mas só isso? É, só isso. E o que esse sinal de menos quer me dizer, pessoal? Vê se vocês entendem. Quer me dizer o seguinte, que o valor que tiver aqui, que o valor que der aqui, foda-se o valor, não sei. O número que der aqui, ele é inversamente proporcional ao valor que der aqui. O valor que dá desse lado é inversamente proporcional a esse valor aqui. Se eu disser que o pH, que o valor do pH está aumentando, o que é que tem que estar acontecendo com a concentração de H+? A concentração de H+, ela tem que estar diminuindo. Como que eu sei que está diminuindo? Porque tem um sinal de menos. Vamos pensar. O que acontece se a concentração de H+ aumentar? O que vai acontecer com o valor do pH? Vai diminuir. É isso que me importa nessa equação. Agora, olha que bacana. Vamos calcular o pH da água pura a 25 graus? pH é igual menos o logaritmo. Quanto que é a concentração de H+ da água pura? 1 vezes 10 a menos 7. Vamos lá para a calculadora. Eu vou fazer menos log de 1 vezes 10 a menos 7. Menos log de 1,0 vezes 10 elevado a menos 7. Fecha o parênteses. Olha o que vai se transformar isso daqui. O pH é igual a 7. Olha que maravilha! Eu transformei um número que era 0,000001 em 7. A fórmula do pH é uma maneira humanamente aceitável para nós, seres humanos normais, de transformar números muito pequenos, concentrações de H+, que são muito baixinhas, com números muito estranhos, 3,45 vezes 10 a menos 9. Nossa, que difícil.
Mas se eu ponho na calculadora, o pH, eu chego num valor que é 8, alguma coisa. Simples. 8. 8 é fácil. 8 todo mundo compreende. E uma vez que o pH da água pura a 25 graus é 7, convencionou-se dizer que esse pH, esse valor de pH, nós vamos dizer que é um pH neutro. Por isso que o pH 7, nós dissemos que é um pH neutro. Por dedução, se eu calculei, se o pH é menos log da concentração de H+, será que é possível eu calcular o pOH? Sim. Sim. Eu deduzo. Se o pH, se o potencial do hidrogênio, se o potencial hidrogeniônico, se o pH matematicamente é menos log da concentração de H+, o pOH, por dedução, é igual a menos o log da concentração de quem? De OH menos. Por dedução. Qual é o valor do pOH para água pura? Qual é o valor do pOH para água pura? 7. É o mesmo. É o mesmo. Por quê? Porque qual é a concentração de OH- na água pura? Na água pura, a concentração é 1 vezes 10 a menos... Cadê? 1 vezes 10 a menos 7. Acabei de fazer a conta. Menos log de 1 vezes 10 a menos 7 é 7. Em outras palavras, se eu somar pH mais pOH, eu tenho um valor que é 14. Tá bom? Então veja, hoje nós vimos que as reações químicas tendem ao equilíbrio. Equilíbrio não significa quantidades iguais. Equilíbrio não significa não ter movimento. Equilíbrio significa a manutenção de uma proporção constante entre produtos e reagentes. Se eu perturbo esse equilíbrio, segundo Le Chatelier, é importantíssimo vocês lembrarem isso. Segundo esse princípio, se eu diminuo a quantidade dos produtos, a reação ocorre no sentido de fazer o produto, de refazer o produto. Se eu tiro o reagente, a reação ocorre mais rápido no sentido de fazer o reagente. Para quê? Voltar para o equilíbrio. A água, dentre várias propriedades, a água é polar, a água é um bom solvente, a água tem um alto calor específico, é um bom isolante térmico, a água tem alta coesão, pressão superficial, a água também tem a capacidade de se auto-ionizar, de se autodissociar. Com isso, eu posso calcular uma constante de dissociação da água, que nós chamamos de Kw. Que é o Kw? O Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Isso é a constante de dissociação. Nós fizemos matematicamente juntos e chegamos à conclusão que o valor é 1 vezes 10 a menos 14. Desse número, nós juntos com a calculadora, chegamos à conclusão que a água pura, a 25 graus, tem a concentração de H+ igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. E, claro, também a concentração de OH-, né? Para a nossa sorte, um dinamarquês que não tinha nada o que fazer da vida melhor do que isso, pensou em uma fórmula
para a gente expressar essa concentração de H+, em um valor razoavelmente simples, que a gente chama de pH, poder hidrogeniônico. O que é o pH? Matematicamente falando, é menos log da concentração de H+, que para água pura a 25 graus Celsius, sempre o pH vai ser 7. Sempre o pOH será 7. Mas atenção, isso é para a água pura, a 25 graus Celsius. A tarefa de vocês é pegar uma garrafinha de água, dessas que vem de qualquer lugar, olhar no rótulo e verificar qual é o valor do pH dessa água. Era isso que vocês precisavam lembrar. Claro, repitam o vídeo, assistam novamente. Muito obrigado pelo tempo. Espero que vocês tenham dormido um pouquinho só, não muito. E semana que vem a gente se encontra novamente, se tudo der certo. Tá bom? Encontro vocês então numa próxima oportunidade. Beleza, pessoal? Valeu!